Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral, e esse é o primeiro episódio do Vidas e Cenas. um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E a cena de hoje é... Ai, Camila, eu queria tanto montar um podcast e eu acredito que você seria a minha dupla ideal. Menina, você sabe que é a terceira vez essa semana que falo que eu preciso levar meu trabalho para o mundo? Então não dá para adiar. Vamos começar. Mas eu acho que a gente precisa começar apresentando quem somos nós, né, Gi? É importante. Então, pensando nisso, quem é Cami Soares? Olha, eu gosto de começar dizendo que eu sou uma pernambucana que mora no Mato Grosso do Sul há 19 anos. Eu morei 6 anos em São Paulo antes e eu tenho 47 anos. Tenho o Pedro, de 11 anos. Eu sou psicóloga, psicodramatista, sou artista, sou dançarina, sou atriz. Ufa, quanta coisa! São muitos papéis, né, Gi? Muitos E papéis. você? Quem é você, Giovana? Falando em papéis, eu gosto de me definir a partir dos papéis. E antes da profissão, eu sou filha, sou noiva, sou neta, sou irmã. Então são vários papéis e no meio disso tudo, eu escolhi ser psicóloga também, psicóloga e psicodramatista. Estou em Campo Grande há 1 ano e meio e explorando ainda, né, como que é essa cidade, como que é estar neste papel nesta cidade. E foi justamente o psicodrama e esse território, estar nesse território, sendo de fora, que nos uniu, né, Gi? Com certeza, mas é importante lembrar que foi o psicodrama, né? Sim. Foi tentada participar de uma vivência sua e da Débora e foi muito bacana porque eu estava querendo novos vínculos, novos encontros e participar com vocês me abriu esse horizonte. E aí logo deu match, né? Porque a gente deixou ali uma brechinha, você deixou uma brechinha e eu logo quis um pouquinho desse conhecimento, dessa intensidade, enfim. É que eu sou uma pessoa que eu acolho os que estão chegando de fora, né? E a gente ia fazer uma vivência de um projeto que eu e a Débora chamamos de A Voz do Corpo, né? E a Giovana veio, né, Gi? E foi aqui nesse espaço, inclusive, né? Que é o meu consultório. Ai, gente, esse consultório. Quando eu cheguei aqui, eu falei: caramba, que lugar amplo, que delícia de sala. Foi tudo muito acolhedor. E a ideia do podcast é que vocês sintam também um pouco desse acolhimento, desse aconchego, desse lugar que é seguro, para a gente explorar novas formas de ser e existir no mundo. E a gente logo se gostou ali de cara, né? A Giovana tem esse jeito assim espontâneo, eu também tenho. E aí a gente já deixou uma brechinha assim: vamos tomar um café um dia, vamos fazer alguma coisa junto, eu te ajudo a chegar nessa cidade. Foi E isso. aí a gente me fez um convite. A gente tinha uma vivência, né? Também, tá vendo? Sempre o psicodrama envolvido, né? Sim. Tivemos essa vivência da Frida, eu lembro que era o Dia da Mulher, e aí a gente participou da vivência e depois a gente foi pro barzinho. Era uma vivência que a Gisele Gotardo e a Débora Sestaro fizeram no Dia da Mulher aqui na Escola de Psicodrama de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim. E aí nesse encontro parecia que a gente se conhecia há anos, né? Sim. Sentamos num espetinho aqui na nossa cidade e começamos a conversar sobre nossa vida, né? Sim. E ali foi um encontro, né? E que bonito pensar nesse encontro. No psicodrama tem um poema que é muito conhecido, que é o Encontro de Dois, que acho que foi um pouquinho disso, né? Da gente conseguir se olhar, se conectar e sentir uma outra. Sim. E a gente tinha histórias parecidas no sentido de estar vindo de fora, né? De estar tentando desbravar novos horizontes aqui em Campo Grande. E é uma energia que se complementa, né? Que faz acontecer. Sim. E depois disso a gente foi se encontrando em outros momentos, né, Gi? Sim. E pensando aí, Camila, nessa trajetória com psicodrama, eu nunca soube o que te fez escolher psicodrama, atuar com psicodrama. Eu gosto de contar essa história. Essa é uma história curiosa, eu penso, sabe? Eu fiz faculdade em Recife, né, na Federal de Pernambuco. E eu queria fazer psicologia clínica como formação depois disso. E lá não tinha isso muito forte ainda. A Universidade Católica de lá estava começando a construir o mestrado em psicologia clínica. E aí eu resolvi fazer em São Paulo. Na verdade, eu fiz uma viagem
onde eu fui para o Rio de Janeiro e fui para São Paulo. E visitei as universidades para ver aonde eu me sentia mais... Que legal. mais à vontade mesmo em casa, com mais vontade de estar, né? Pensando não só na universidade em si, mas também naquela cidade, no jeito das pessoas, no clima e tudo. E aí eu fui fazer essa viagem e eu resolvi que eu queria ficar em São Paulo. É que São Paulo também tem uma outra parte da minha vida e eu vou ter que contar um segredo para você que eu acho que você não sabe. Na verdade, eu sou paulistana, eu não sou pernambucana. Acredito, Camila! Olha só! Poucas pessoas sabem disso, agora vai estar público, né? Meu segredo está revelado. Mas o que acontece é que eu nasci em São Paulo, mas com 3 meses eu fui para Recife e toda a minha família é de Recife. Então, e eu me identifico muito com a cultura, então eu sou pernambucana, né, desde sempre. Mas na verdade eu nasci em São Paulo, então São Paulo ficava no meu imaginário, eu ficava, né, pensando como é que seria estar naquela cidade, que cidade é aquela, né, onde eu nasci. E aí casou com a minha vontade de fazer psicologia clínica e casou com o que eu senti também como eu fui na USP. E aí eu resolvi fazer o mestrado na USP, lá eu fiz o mestrado e uma especialização, só que em psicanálise. E em psicanálise lacaniana. Psicanálise lacaniana. Gente, se vocês soubessem... Sabe aquela imagem da Nazaré que tem um monte de conta, assim? Você já viu esse meme? É isso, né? Sim. Só que desde sempre eu era uma psicanalista pouco ortodoxa, sabe? Então, até a especialização que eu fiz chamava Teorias, Técnicas e Estratégias Especiais em Psicanálise. Então já era especial. Já era uma especialização que pensava naquilo que era um pouco diferente dentro da psicanálise, né? E concomitante a isso, eu dançava, né? Eu fui do Balé Popular do Recife, lá em São Paulo eu dançava no Núcleo de Consciência Negra da USP, então eu sempre fui artista. Daí minha mãe, que também é psicóloga e trabalha na área mais organizacional, com equipes e tudo, ela conheceu o psicodrama através da Alcione, que era de uma escola de São Paulo, e aí ela ficava dizendo assim, filha, você tem tudo a ver com psicodrama, você precisava conhecer o psicodrama. E é um pouco resistente, né? Porque vocês sabem, não é fácil você sair de um padrão, né? Que você já tem a nossa própria formação, né? A faculdade, ela estimula muito, né? De a psicanálise, o TCC, no máximo ali uma gestalt. E o meu virginianismo também, né? O meu sol em virgem não me permitia muito sair disso. E mais um dia eu disse, não, eu vou conhecer esse negócio. E aí eu resolvi ir numa jornada em São Paulo, numa escola de São Paulo de psicodrama, e eu fui viver uma jornada e foi um momento assim muito especial, porque eu fiz uma vivência e essa vivência me tocou profundamente em pontos que nenhuma terapia minha tinha tocado ainda. Olha só. E aí eu olhei e pensei, cara, isso pode ser uma coisa muito potente para os meus clientes. E foi a partir dessa experiência na minha própria pele que eu decidi que eu ia começar uma segunda formação, depois de 12 anos de trabalho na área Nossa, clínica. Então foi um movimento total aí. Totalmente, foi uma transformação assim, 360 eu diria, porque é uma diferença de forma de ver a vida, né? Não é uma diferença só de forma de trabalhar, né? E aí foi isso, e aí eu comecei a formação, eu fiz a primeira formação para ser psicodramatista, depois fiz a segunda para ser professora, depois fiz a terceira para ser supervisora e orientadora de trabalhos, e hoje eu sou supervisora e orientadora de trabalhos em psicodrama, e trabalho aqui na escola de psicodrama aqui da cidade. Foi assim que o psicodrama chegou na minha vida. Que legal. E pensando aí nessa fase de transição, de abordagem, de atuação, porque como você disse, foi uma mudança 360. Como que foi lidar com essa mudança, Camila? Foi muito desafiante, sabe, Gil? Acho que tiveram 2 grandes desafios, assim. Um deles é conseguir mudar a lógica de pensar os casos, o raciocínio clínico, né, a proposta terapêutica, os nomes, as nomenclaturas, tudo isso junto. Foi muito desafiante e eu diria que foi processual, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, sabe? Sim. Eu acho que eu tive que ter muita paciência comigo mesma para poder entender que essa transição ela ia precisar ir acontecendo aos poucos. Que aos poucos eu ia conseguir internalizando toda essa lógica do psicodrama, né? E o outro desafio foi realmente ir contra esse padrão mais social e essa expectativa maior em relação aos psicólogos, porque você sabe, né? Sim. Existe uma expectativa de papel, né? E dentro do psicodrama, um princípio básico é a espontaneidade. E poder permitir que a minha própria espontaneidade pudesse aparecer
E lidar com isso socialmente foi um desafio também. Eu tenho uma cena interessante sobre isso. Eu, durante 10 anos, fui sócia numa clínica e eu atendia com outros colegas de outras áreas e tal. E eu tenho uma risada característica que vocês vão conhecer. E os meus colegas, assim, de atendimento, eles estranhavam quando eventualmente passavam ali perto da minha porta e ouviam minha risada. E eles estranhavam aquela espontaneidade toda naquele riso. Porque como assim que uma tá psicóloga? né? Como assim, né? Uma psicóloga tá rindo desse jeito com o cliente? Não pode! Então, os desafios passaram por esse sentido também, sabe? De poder se bancar e se colocar diante do grupo social ali também, dentro da prática que eu estava escolhendo exercer, né? Que trajetória. Sim, e os clientes eles foram confirmando, é claro que isso tudo eu fui fazendo com a confirmação dos próprios clientes, né? Porque eu fui vendo o efeito disso, eles foram trazendo para mim o efeito que essa nova forma de trabalhar foi trazendo neles. E eu fui vendo que tudo fazia sentido e assim... E não foi da noite pro dia, né, Camila? É uma construção. Não é uma construção. Eu diria que essa transição deve ter durado aí pelo menos um ano e meio, né? Fazendo supervisão, né? Me revendo, me experimentando para poder realmente me tornar uma psicodramatista de fato. Muito bom. E você? Como foi a sua chegada no psicodrama, Gi? Sabe que você trazendo a sua experiência, que você vivenciou na pele, né, o psicodrama, tem uma história parecida. Na faculdade, a gente aprende muito as linhas tradicionais, psicanálise, as cognitivas, enfim. E aí eu estava muito apaixonada pela psicanálise. Só que eu tinha um olhar para o psicodrama, uma curiosidade, porque todo mundo falava... o psicodrama, quando chegar lá vocês vão ter uma vivência, porque eles faziam uma vivência bem bonita, assim mesmo, bem estruturada, né? Eles decoravam a sala para a pessoa realmente sentir na pele o psicodrama. E eu gosto de pensar que o psicodrama, ele é sentido. Ele vem, né, com uma força por dentro que você se movimenta mesmo. E aí eu criei muitas expectativas. Queria muito aquele momento, porém... entrou pandemia. E aí eu não ia ter essa experiência. E aí teve uma amiga minha que estava fazendo terapia em psicodrama. E aí ela falou, Giovana, você precisa ir nessa terapeuta, porque você vai gostar, acho que você vai se desenvolver. E eu vim de histórico de terapia em psicanálise, de análise, né? E aí fui eu fazer terapia. E foi um marco, assim, na minha vida, porque foi onde eu tive decisões importantes para tomar e eu senti muito forte em uma sessão, inclusive com uma técnica, o psicodrama não é só técnica, mas teve uma técnica que foi muito forte para mim, foi muito importante e vivenciar aquilo me confirmou, não, eu preciso estudar isso, eu preciso entender o que aconteceu ali. E foi quando eu quis ir a fundo, estudar e eu tinha que escolher entre a área, né, de atuação, entre a abordagem, para eu poder fazer a supervisão no último ano da faculdade. Sim. E pronto, vou fazer psicodrama. Foi minha confirmação, entrei na supervisão em psicodrama, fui me apaixonando e aí teve uma vivência online, tá? Observação. Que a professora montou os grupos e aí eu ia ser diretora. E eu topei, né? Claro, vamos lá. Essa é a Giovana, viu, gente? Ela topa tudo, quase. E aí fui eu fazer a direção e eu lembro até hoje, como era online, eu comecei fazendo aquecimento e tudo mais e a professora mandou assim, você pode se aquecer também. E aí, gente, veio um estalo assim, eu posso sentir isso também, eu posso sentir junto com o paciente. E foi uma das coisas que me levou para o psicodrama. De eu poder estar junto, de eu poder dar risada, de ser espontânea, de usar a criatividade. Isso foi vindo mais forte. Então, quando eu terminei a graduação, eu já estava atendendo, né, nos estágios com psicodrama e eu fui para a especialização para me tornar psicodramatista, porque eu quis beber dessa fonte, porque é algo que, mais do que técnica ou abordagem, é uma forma de olhar a vida e o mundo de uma forma diferente. Então, foi esse o meu trajeto aí com psicodrama. E quando eu vim pra cá, eu queria
entender se tinha, né, esse ambiente aqui em Campo Grande também. E foi por isso que eu vim na vivência, porque eu queria encontrar minha turma. Eu lembro que nesse dia você falou isso, você falou, olha, eu tô fazendo a formação em psicodrama e eu quero conhecer quem são as pessoas da rede daqui, né? Eu quero encontrar minha turma. Foi exatamente isso. Então, fazer psicodrama me fez uma pessoa diferente também, me fez resgatar um pouco da minha criança e poder dar voz a ela também. Então, Sabe o que eu fiquei curiosa te ouvindo? Assim, o que é que a tua amiga viu em você que achou que você poderia se beneficiar e você poderia se encontrar dentro de uma psicoterapia com psicodrama? é interessante isso, porque eu nunca perguntei, Yara, vamos ter uma conversa, viu? Mas eu acredito que seja essa coisa espontânea mesmo, da ação, do dar movimento para as sessões. E eu poder interagir, não ser uma figura neutra, porque era uma das minhas críticas. Enquanto na formação como psicóloga, eu sempre falava, nossa, mas como que eu vou negligenciar isso? Sabe quando você quer estar com a pessoa, você quer dar um abraço, se eu sentir que eu posso dar um abraço, claro, com todos os limites do outro. Então, isso, eu acredito que foi isso que ela viu no psicodrama como uma possibilidade de ser psicoterapeuta. É interessante esses limites, assim, que vão aproximando a gente do psicodrama, né? Eu acho que no meu caso, o que a minha mãe via em mim era justamente também esse estado mais espontâneo, que eu já tinha, e que eu tentava ali levar isso dentro da possibilidade que a psicanálise me dava. E também eu acho que a minha aproximação com a arte, né? Porque a arte é uma forma de expressão, né? Uma forma de lidar com os sentimentos e traz umas linguagens que o psicodrama acaba acolhendo e se aproximando, né? Um pouco disso. Eu acho que ela via isso em mim e pensava assim, gente, nesse lugar aqui, eu fico imaginando né? A cabeça dela, eu fico imaginando que ela pensava assim, nesse lugar aqui, a Camila vai poder ser mais dentro da sua totalidade quem ela é e poder, com isso, desenvolver um trabalho melhor, né? Então, e isso é muito importante para mim também, sabe, Gi? Falando sobre mim, além de tudo que eu já disse, eu cada vez mais falo assim que eu sou uma pessoa que eu me traduzo a partir dos meus vínculos, a partir dos contatos, a partir desses momentos de estar em roda, estar em rede. Isso tem se concretizado e eu tenho tido várias demonstrações assim, cada vez mais na minha vida, o quanto que isso é o que faz sentido para mim. E quando eu estou em situações onde as coisas fazem sentido para mim, eu consigo dar o melhor de mim para o outro. Seja no meu papel profissional, seja no meu papel pessoal, na minha vida, enfim. Então eu acho que o psicodrama me permite, né, fazer isso. Essa é a palavra, permissão, né? Se permitir vivenciar, se permitir ser. Por que você pensou no podcast? Olha, eu gosto do movimento do online e das aproximações que ele gera também. Porque se a gente fosse pensar na terapia há alguns anos atrás, né, há 10 anos, o quanto que havia uma limitação, né? A gente não sabia muito sobre saúde mental, não falava. Claro que ainda existem muitos estigmas, preconceitos e tudo mais, só que eu vejo que com a internet, principalmente com o período de pandemia, isso foi desconstruindo aos poucos, né? E a gente está ainda nesse processo de desconstrução. E o podcast, por ser um meio de comunicação em que as pessoas têm fácil acesso, em que a gente permite que as pessoas também possam entender que elas podem explorar o melhor delas, explorar o melhor dos seus vínculos, entender sobre os seus funcionamentos por outra perspectiva, não que isso vai ser o certo, tá, gente? Mas que a gente pode explorar, que existem diversas formas de ser. E aí, nessa tentativa de dar voz à saúde mental, promover saúde, eu sempre tive essa vontade de estar ali presente para poder colaborar com a trajetória de outras pessoas. E o podcast veio com uma possibilidade, porque eu sou muito ouvinte de podcast. Eu amo ouvir várias pessoas aí, tanto psicólogas, enfim, tem várias referências que eu escuto, que a gente tem até em comum, né? Sim. E nesse desejo, eu me encontrei assim, e aí eu sempre tive, sabe, algo guardadinho assim? E eu comecei, quando eu vim para Campo Grande, esse trabalho no Instagram, postando vários vídeos, porque eu tava
tinha saído de um trabalho. E aí eu tava descobrindo novos papéis, então vamos encarar esse papel da internet, né? Ver, porque eu já vi, meu noivo também trabalha com online, então já me deu essa segurança e eu fui fluindo ali. E eu ainda não tinha encontrado alguém pra, sabe, não, que casa ideias, que cria um vínculo, que tem esse encontro. E com vocês foi muito forte. Então, como eu já tinha ideia, achei a pessoa que seria, assim, ideal. Tanto que eu te procurei para fazer supervisão. E a gente se aproximou nesses papéis, né? Foram diversos papéis que a gente foi se encontrando. E aí, a ideia foi essa, assim, não, firmou. E aí que eu fui fazer o convite para você, foi quando a gente se encontrou. Você lembra como que foi? Sim, eu lembro. Você sabe que você falou duas palavras aí para mim que fazem muito sentido, porque eu, como uma representante ainda de uma época anterior, né, a toda essa coisa do Instagram aí mais forte, dos podcasts e tudo, eu confesso a você que eu sempre tive um pouco de resistência assim com o online. Fazia um uso mais caseiro, vamos dizer assim, né? Mas você falou duas palavras que eu achei super interessantes. Você falou de aproximação e você falou de ser um espaço de exploração. Essa possibilidade, e eu acho que foi isso que me encantou nesse projeto, essa possibilidade de trazer uma maior aproximação com um público maior e poder, a partir da nossa forma de ver a vida e as cenas, né, contribuir para a saúde mental das pessoas, isso me encanta demais. E a ideia desse espaço no nosso podcast ser um espaço de exploração para as pessoas, não necessariamente de uma verdade absoluta, né, Gi? Sim. Mas de um espaço onde as pessoas podem explorar ideias, explorar espaços, explorar pensamentos, sensações no próprio corpo, que talvez elas não tenham tido ainda, e isso também me encanta muito nesse projeto. E eu acho que, e a sua força, né, porque você tem uma força de ação, a sua força me estimulou para conseguir estar aqui. Eu tenho uma outra cena interessante, que é na época da pandemia, eu tinha muitas amigas que a gente se comunicava muito à distância, porque eu tenho muitas amigas que não moram aqui em Campo Grande, e uma delas a gente trocava muitos áudios, muitos. Quase todos os dias de manhã ela mandava coisas da vida dela, eu mandava da minha e tal, e eu dizia pra ela, Carol, isso aqui vai virar um podcast ainda, viu? Olha só! E acredito que, como eu, muitas pessoas na pandemia podem ter tido experiências como essa, né? Foram experiências que a gente trocou muito, né? Por celular, por computador. E as trocas precisaram ser quase como essas aqui, né? Sim. E acredito que na pandemia também foi o espaço onde isso começou a surgir com mais força, né? Porque a gente não estava saindo muito, né? Sim. E aí essas coisas foram chegando dentro da nossa casa a partir de vários canais. E nós nos fortalecemos pelos vínculos, né? Eu acredito muito nisso, que a gente se cura pela relação. Então, no período da pandemia, foi muito difícil viver em isolamento e a internet, ela nos facilitou, trouxe um pouquinho de saúde, né? Eu diria que a internet me salvou. A possibilidade de eu poder ter quase diariamente, ou pelo menos toda semana, né? Poder encontrar minha família virtualmente, poder encontrar meus amigos virtualmente, poder trocar. Isso foi a minha saúde, uma parte grande da minha saúde mental, eu diria para você. Foram esses vínculos que me sustentaram ali naquele período todo que a gente precisou ficar mais reclusa, né? Sim, sim. Bem, e aí a gente conversou ali, Camila aceitou, viu, gente? Ela ficou meio receosa, que ela fez várias perguntas. Mas como que vai ser isso? Por que isso? E como que a gente vai atuar assim? Enfim, foram várias perguntas, porque, como ela disse, virginiana, né? Mas que bom que você aceitou, eu tô muito feliz desse projeto estar... né? Nascendo. Nascendo. Hoje é um dia de nascimento, né? É um dia de comemoração. Eu também estou muito feliz de estar aqui, de poder me experimentar também em novos espaços e novos formatos. Eu acho que faz muito sentido para mim na vida. A gente passa por muitas fases, né? E eu estou hoje com 47 anos, vou fazer 48 esse ano, e me vejo numa fase de afirmar, sabe, algumas coisas que eu já fiz até aqui. E eu sinto que esse espaço aqui vai ser um espaço também de eu poder me experimentar de formas diferentes e me desafiar. E isso me ajuda a me manter viva. Ajuda também a minha saúde mental. E quando eu te abordei para fazer esse convite, foi exatamente nesse sentido, de que o mundo precisa conhecer Camila.
tem muita coisa boa aqui, muito conteúdo, muita vivência. Eu diria que o nosso encontro, a nossa químicazinha, a nossa vai dar uma boa química aqui, viu? Vai ser uma explosão, viu, gente? É isso. E pensando aí no nome do podcast, foi um desafio, né, pra gente. Foi um desafio. A gente pensou num nome super rebuscado, né? Que é isso, Vamos gente? lá. A gente vai para a superfície, a gente vai para a profundeza, a gente vai para a superfície, né, Gi? Isso. Imagina, duas pessoas intensas pensando num nome de podcast. Então a gente foi para vários lugares. Mas concretizamos no Vidas e Cenas, porque é exatamente isso que a gente quer explorar aqui. As vidas, as possibilidades de vivência. E tem o E, né? Que você adora. Que abre, né, as possibilidades. E que integra os antagonismos, as dicotomias e que permite que as coisas possam ser pensadas em integração e não necessariamente em polarização. Muito bonito. E tem as cenas, né? As cenas, que é o que a gente vai trazer aqui para vocês. A ideia é que a cada episódio a gente traga uma cena ou algumas cenas sobre o mesmo tema e que a gente vai poder pensar pelo olhar do psicodrama, pelo viés do psicodrama, sobre essas cenas. E tem um ponto interessante que a nossa logo, nosso brand, ele é colorido, como a gente. Nós Sim. gostamos de cores. E ele tem uma ideia de pintura, porque a gente acredita que dá pra gente pintar a vida de várias cores, com várias texturas. E acho que a gente acredita também que é possível a gente pensar em temas profundos, né, Gi? Tratar de temas sensíveis e profundos de uma forma mais leve, mais colorida, com mais cuidado, com mais atenção e construindo, né, as coisas, né, as definições, as soluções. E o processo da pintura tem isso, né? Você vai pintando e aí que você vai vendo aquilo que vai se formando ali, né? Sim. E essa é a ideia do podcast Vidas e Cenas. E acho que é isso por hoje. É isso. Esse foi, então, o primeiro episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal, porque todas as quartas-feiras teremos novos episódios. E no próximo episódio, Psicodrama? O que é? que bicho é esse? Até lá! Até!